Personagens comuns do dia a dia de uma metrópole estão no livro de contos Ferrugem, do jornalista e escritor Marcelo Moutinho. No jogo aberto, um bate-papo literário e também de reflexões sociais. Primeira pergunta que não quer calar. Por que seu livro se chama Ferrugem? Bom, alguns autores de livros de contos costumam escolher um dos contos, uma das histórias, para titular o livro. Eu não gosto muito desse processo, porque eu acho que ele demarca demais uma história em detrimento das outras. Eu escolho um título que fale, de certa forma, sobre o clima, ou a ambiência, ou o tema mesmo, né? Que paira sobre aqueles contos todos. Ferrugem porque, na verdade, esse é um livro sobre histórias que tratam da corrosão, quer dizer, a corrosão do tempo sobre as relações, a corrosão do tempo sobre os afetos, quer dizer, esse efeito que o tempo faz de enferrujar certas situações e relações afetivas mesmo. E alguma dessas histórias que você coloca aí no livro, né, como você falou, do tempo, dos afetos, alguma delas você viu de pertinho, aconteceu com você? Não, curiosamente não, e talvez seja o primeiro livro de contos meu que não tem assim, uma experiência pessoal transformada em ficção. Tem sim uma história de um conto chamado Nome de Deus, que é a história de um mendigo que percorre os lixões catando qualquer tipo de papel ou livro velho que tenha os diferentes nomes de Deus, porque ele acha que o nome de Deus não pode ser misturado à sujeira. Esse conto nasce de uma notícia de jornal. Quer dizer, eu li sobre uma pessoa ensandecida que fazia isso, considerada ensandecida lá pelo repórter, e achei que isso dava uma história. Mas a partir daí é tudo ficção também. Agora, o resto dos contos realmente são todos fabulação 100%. Você pensou e 100%, foi, né? é. Uma coisa que eu achei interessante é que no seu livro você tem mendigos, você tem um cover do Roberto Carlos, tem uma mulher com AIDS, você tem sempre personagens que estão, né, não digo que a par da sociedade, mas que não estão sempre nesse holofote, né, como a maioria dos autores. Até a gente está com uma época que as autoras colocam, o CEO, né, fazem referência a personagens que têm um certo poder, e você já faz isso de uma forma diferente. Você traz a pessoa que realmente nunca está nesse patamar e que nunca é sempre tão enxergada. Por que dar vazão, da importância para personagens tão simplórios, ao invés desses, né, que, nossa... Aí eu acho que vai de uma experiência pessoal. Eu nasci em Madureira, sou oriundo do subúrbio da cidade, né, de uma área considerada periférica, em que a literatura muitas vezes não chega, não gosta de falar dessas áreas, a não ser pela ótica da violência, né, violência ou da falta de recursos. Está sempre nas páginas dos jornais. Exato, e sobre esse tipo de registro. E a verdade é que em todos os lugares da cidade, em todas as cidades, há histórias de amor, de dor, de perda, de alegria, em todos os estratos sociais. E eu sentia um relativo silêncio da literatura brasileira contemporânea com relação a esses personagens, que são personagens que podem ter vidas extraordinárias, interessantíssimas, mas que geralmente a gente vê empastelada sobre o retrato da classe social. A trocadora de ônibus, né? A caixa de supermercado, né? O cover do Roberto Carlos. E o que tem por trás dessas vidas, né? Foi isso que eu tentei imaginar, e aí sim como um projeto, assim, já há mais ou menos uns 5, 6 anos, que eu venho tentando trazer para a literatura brasileira, para a minha literatura, esses personagens, que são personagens com os quais a gente esbarra na cidade e geralmente não dá muita importância, eles têm uma relativa invisibilidade. Né? E aí a minha ideia é dar visibilidade para eles, mostrando a potência de suas vidas e, de fato, a importância dessas existências, né? O drama que pode haver, a alegria que pode haver por trás dessas existências que são, aparentemente, parte da cidade, que muita gente, a gente olha como um poste, né? Viram parte da paisagem. Vira parte da paisagem, exatamente. E aí você acaba dando um pouco mais de visibilidade a eles. Por isso os contos? Por isso tantos contos? Para conseguir reunir todo mundo? Na verdade, não. A opção pelo conto é uma opção muito mais... porque as histórias que eu crio, elas são histórias de fôlego curto no sentido de serem de curta narrativa, né? Se eu um dia tivesse uma ideia assim de uma história que eu achasse que dá um romance, eu escreveria um romance. E essa é uma pergunta que muitas vezes me fazem: você não vai fazer um romance, você tem tantos livros de contos. Eu gosto de fato de escrever conto, que é um gênero um pouco menos valorizado no meio literário. Mas já que eu estou falando de personagens também um pouco menos valorizados no meio literário, por que não, talvez né? eu esteja no gênero mais certo, né? Mas se pudesse escolher assim, um deles para ser o personagem, assim, de Olha, todos esses contos, quem merece eu gosto história? muito do personagem do cover do Roberto Carlos, porque ele, na verdade, a história dele, aí a gente pega alguns personagens da vida real, né? Ele teria sido um talento revelado no programa do Flávio Cavalcante, muitos anos atrás,
e hoje está num inferninho, numa boate erótica, entra no palco depois de um show de travesti, quer dizer, ele está em tese, decadência. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele tem muito orgulho daquilo que ele faz, né? Eu acho que esse é um personagem muito rico, porque passa pelas essas noções relativas de glamour, sucesso e realização pessoal. Quer dizer, o que realmente importa, né? Não que eu acho que a literatura tenha que ter lição de moral, não acho que tenha de jeito nenhum. Muito ao contrário, o final desse conto é um anticlímax até, né? Ele aluga a boate para fazer um show, quer dizer... todo mundo espera que vai acontecer uma desgraça, vai ser um sucesso absoluto. Na verdade, não acontece muita coisa. Né? A vida continua, Sim, quer dizer... porque as pessoas têm vidas comuns que continuam. E o encanto dele é cantar aquelas músicas do Roberto Carlos, Sim. sabe? Seja no Inferninho, seja no Flávio Cavalcante, seja onde for. E, aliás, eu vi em uma outra entrevista que você deu que nesse livro você trouxe uma coisa diferente, né? Não foi assim, eu vou ficar com esse perfeccionismo que eu sempre tenho, não vou ler e reler, reescrever e reescrever. Você abrir mão desse perfeccionismo te trouxe um pouco mais de liberdade? Deu alguma diferença no processo total da coisa? Deu na verdade, um pouco de medo no começo. Porque eu realmente tinha uma relação um pouco obsessiva com o trabalho do texto, né? Com fazer quase uma poesia em prosa, né? Um cuidado com a sonoridade das palavras e tudo mais. Só que a experiência de ter ficado 4 anos escrevendo crônica semanal, e a crônica semanal você não tem nem tempo para isso, você tem que entregar, toda quarta-feira eu tinha que entregar um texto e se vira, sabe? Não tem assunto, se vira. Ou escreve sobre não ter assunto, né? Como muitos cronistas já fizeram e eu também já fiz. Eu acho que me soltou um pouco a mão, sabe? Eu gosto muito da frase do Flanelinha deixa solto, sabe? Eu acho que eu ouvi o Flanelinha, eu passei a deixar um pouco mais solto e talvez isso faça com que, tenha feito com que esses contos sejam muito mais potentes do ponto de vista de estar próximo da vida, sabe? De estar... Porque a vida é isso, a vida não é perfeita. Não há um controle, né? Não há o controle. Pretende fazer de novo? Exatamente, pretendo. Agora eu pretendo fazer Já sempre. era. Já perdi o medo. Perdeu o controle. Já perdi o medo. E como jornalista, como que você vê essa situação? Porque assim, atualmente, né, no mercado editorial e tal, a gente tem uma série de youtubers que estão virando escritores, não só youtubers, né? Atores mirins que também estão ganhando esse cenário e tal. Como que você enxerga essa entrada de pessoas que não necessariamente vieram da escrita, mas que também estão ganhando espaço? Eu encaro com total naturalidade. Na verdade, eu acho que tem fases, assim. Esse é o momento dessa fase. Provavelmente a grande maioria desses youtubers não vai se sedimentar como escritor. Existem modismos de época, né? E talvez esse seja agora. Alguns talvez fiquem. E é assim mesmo. Eu acho que o tempo faz o trabalho de separar o joio do trigo, digamos assim, né? Daquilo que tem qualidade acaba ficando. A gente tem vários casos de escritores assim que se lançaram como escritores, que fizeram muito sucesso em suas épocas, que eram best-sellers em suas épocas e depois desapareceram. E a gente tem casos de escritores que não fizeram sucesso e foram redescobertos em determinado momento. Então, acho que a literatura não tem que ser exclusiva de ninguém. E acho também que nem o escritor tem que escrever alguma coisa porque está na moda. Né? Eu acho que o que impele você a escrever são questões pessoais, são questões muito íntimas e que você tem que ser sincero com relação a elas. E a sinceridade não tem nada a ver com ficção e não ficção. Né? Você pode fazer ficção em cima de um sentimento sincero. Né? Eu acho que esse é mais importante, é não embarcar no vento da moda. Agora, moda vai ter, YouTube agora é do momento, amanhã vai ser outra coisa, a internet está fazendo uma revolução por minuto, né? E alguns fiquem talvez, a maioria não vai ficar. E eu não encaro isso como um problema, nem como uma coisa menor ou maior. A mim não me interessa, mas eu tenho 44 anos, eu acho que eu já passei da época de me interessar por youtuber, né? Mas tem espaço, então, para quem realmente quer, que não é youtuber, que não... Você acha que ainda tem? O mercado está aberto, é isso? Eu acho. Se a gente for pensar o mercado de 30 anos atrás, que os meios de publicação eram muito mais difíceis, né? Hoje você publica o livro com uma relativa facilidade. Hoje você abre um blog, você usa o seu Facebook para escrever um poema, um conto, uma crônica e essas diferentes mídias que a internet possibilitou. Antes não havia isso, né? Então, para você chegar numa editora a publicar era muito mais difícil. É claro que isso faz com que tenha muito mais gente escrevendo e a concorrência seja maior. Mas eu acho melhor que seja mais democratizado do que menos democratizado, sempre. Entendi. Você está lançando agora um novo livro, né? Conversas de Botequim, que tem uma menção a Noel Rosa, as canções dele e tudo mais. Para quando será esse lançamento? O que a gente tem de novo aí, de diferente? A gente vai lançar em abril, é um livro organizado por mim e pelo Henrique Rodrigues, que vai sair pela editora Mórola. Na verdade, nós dois escrevemos, são
contos inspirados em canções do Noel Rosa. Nós dois, cada um escreveu sobre uma e convidamos 18 autores do Brasil inteiro. Tem gente da região Nordeste, da região Sul, tem gente de São Paulo, tem gente de Minas, mulheres, homens, escritores dos mais variados estilos. E a ideia é fazer esse diálogo interessante, né, sobre um cara que como compositor foi importantíssimo, porque o que o Noel faz na canção brasileira? Ele tira aquela formalidade que havia nas letras, né? Ele começa a falar do cotidiano de uma forma muito próxima da crônica, sob forma de canção. Sim. E como é que é dialogar com isso com escritores contemporâneos de tanto tempo depois? Eu acho que esse é um diálogo muito criativo, muito interessante. E o livro tá super bacana e sai em abril. Tá certo. Marcelo, muito obrigada Obrigado por a você você, ter Juliana. vindo. O Jogo Aberto fica por aqui. Até a próxima.